orgânico é aquele que não tem agrotóxico, né? Eu disse, uma das coisas é isso. Mas a produção orgânica é muito mais do que isso. Quando ele descobre que esse caipira que está no rótulo não é o ovo do imaginário dele, ele tem uma decepção. Mas eu não quero esse ovo, eu quero ovo caipira. Mas esse é caipira. Eu disse, não, mas se eles forem para o meio externo, é um exemplo prático, né? Elas vão consumir 150, porque elas têm que se locomover mais, vão gastar energia e eu tenho que dar mais ração para encarecer o produto. Hoje, né, as linhagens trabalham com, a gente chama de endogamia, né? Que são populações com alto grau de parentesco. Com esse melhoramento genético e essa seleção genética, né? Não houve, por exemplo, assim, a abertura ou uma porta para a galinha ficar mais suscetível a determinadas doenças? Olá, amigos e amigas! Em oferecimento à Fujikura Genética de Codorna, a Quilbra Equipamentos, a Frata Embalagem e também a Librote Embalagens, estamos iniciando mais um episódio do Pod Aves. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Eu sou Adriano Felizardo e nesse podcast nós vamos trazer diversos assuntos sobre avicultura. Assuntos como saúde animal, tecnologia, curiosidades, informação e muito mais. E hoje nós temos um convidado muito especial aqui da região sul, o Dr. Flávio Figueiredo, criador e avicultor. Dr. Flávio, muito obrigado, tá? Agradecer você ter participado aqui, aceitado participar do Pod Aves. Ter esse bate-papo não é entrevista. Chego na arrancada dizendo assim, não é entrevista, é isso aqui. Nós conversamos um pouco sobre algo que você domina pouco, né? Avicultura. Muito obrigado. Eu agradeço o convite, fico muito honrado em participar. Certo. Enquanto isso, eu gostaria que o senhor recebesse aqui um brindezinho no nosso programa, feito com muito carinho pelo Ateliê Leite Felizardo. Os brindes pode abrir no ar, enquanto você vai abrindo, nós vamos falar um pouquinho dos nossos apoiadores que fazem com que nós estejamos no ar aí. Letícia, o que a gente pode falar do nosso primeiro apoiador, que é a Conhece a Fujikura? O Genética de Codorna? Vamos lá, então. Letícia, o que a gente pode falar da Fujikura? No podcast Pod Aves, estamos sempre em busca no que há de melhor para a avicultura, e a Fujikura é o exemplo perfeito. Quando o assunto é genética de codornas, a Fujikura se destaca como líder em inovação e qualidade. Com um melhoramento constante em genética, a Fujikura garante resultados superiores e uma produção de alta performance. Escolher a Fujikura é investir em qualidade, excelência e futuro para sua granja. Fujikura, a revolução genética que transforma a sua avicultura. Certo, então você que é avicultor, que queira uma genética de qualidade, de alta produtividade, pessoal, tem que ser a Fujikura. A Fujikura é especialista tanto em codornas de corte, quanto também de produção de ovos, certo? Também nós temos quem? Pessoal, a Quilbra. A Quilbra é especialista em equipamentos. O que a gente pode falar da Quilbra, Letícia? Se você quer transformar sua granja em um verdadeiro exemplo de sucesso, precisa contar com o que há de melhor. A Quilbra oferece soluções incomparáveis em tecnologia, manejo, alimentação e climatização, garantindo máxima eficiência e resultados que superam expectativas. Com a Quilbra, você não só eleva sua produção, como também lidera o mercado avícola com inovação e segurança. Quilbra, a escolha certa para quem exige o melhor na avicultura. Certo, então você que queira expandir, iniciar com equipamento de qualidade, ninho automatizado, né? A Quilbra, pessoal. A Quilbra aí é especialista, tecnologia número 1 do Brasil em termos na avicultura. Também nós temos quem? A Frata Embalagem, pessoal que produz ovos e queiram colocar aí a sua produção em bandejas de dúzia e meia dúzia de PET. O que a gente pode falar da Frata Embalagem, Letícia? Se você busca soluções para embalagens de ovos, nossas bandejas plásticas PET são a resposta com resistência e altíssima qualidade. São feitas com 100% de material reciclado, garantindo proteção e sustentabilidade para seus produtos. Com a Frato, você não só protege, mas se destaca no mercado avícola, alinhando eficiência e responsabilidade. Frato Embalagens, excelência e cuidado com o planeta. Certo, então você queira colocar a sua produção em bandeja de dúzia e meia dúzia, é a Frato. Agora, se você quiser colocar em bandeja de 30 e de 20 unidades, é a Librote Embalagens. Que daí a Librote Embalagem, aí a gente já passa para o pessoal de polpa moldável. O que a gente pode falar da Librote Embalagem, Letícia?
No Pod Aves, a resistência e a proteção são essenciais para os produtos da avicultura. E a Librote Embalagens é a garantia de qualidade e segurança. Bandejas frágeis não são uma opção. Na avicultura, cada detalhe importa para o sucesso do seu negócio. A Librote Embalagens oferece resistência excepcional, segurança em cada etapa e confiança que sustenta sua produção. Estrutura reforçada para o transporte e manuseio, proteção completa contra quebras e perdas. Na avicultura, escolha Librote Embalagens e garanta a melhor solução para o seu negócio. Librote Embalagens, resistente, segura, confiável. Doutor Flávio, vamos bater um papo, falar sobre produção de ovos. Mas não é qualquer produção de ovos, né? É orgânico. Antes de nós falarmos sobre a produção de ovos orgânicos, nós gostaríamos aqui de conhecer um pouco do profissional, o Dr. Flávio. Quem é o Dr. Flávio? Por que veterinário, curso veterinário? E como é que foi a sua carreira assim para chegar até aqui? Bom, eu vou exemplificar minha carreira com uma crença que eu tinha quando estava na faculdade. Eu imaginava que a única espécie que eu não iria trabalhar na vida porque não gostava era aves. Chegou a pensar que a única espécie que não iria trabalhar seria a E aves. foi a que no final eu escolhi trabalhar. Mas eu trabalho quando eu estava me formando, eu trabalhava com bovinos, numa propriedade da minha família. Depois eu vim para isso em São Lourenço do Sul, perto de Pelotas, me formei em Pelotas. Depois eu vim para Porto Alegre, daí eu comecei a fazer formação acadêmica, mestrado, doutorado. E depois, um belo dia, eu estava bastante estressado e trabalhava na empresa de venda de produtos para área comercial, venda de produtos para laboratório de pesquisa, Uhum. área de genética também. E aí estava muito estressado e eu vi que eu tinha que fazer alguma coisa por mim para baixar meu estresse. E fui na Expo Inter e comprei 3 galinhas e um galo da raça Light Sussex. Da raça? Light Sussex. É uma raça pura que é hoje usada como ornamental, mas foi uma das raças que deu origem às raças atuais, às linhagens atuais de avicultura hoje. Na década de 50 e 60, a avicultura e isso é importante até a gente tocar nesse assunto, a avicultura era feita com essas raças puras, em sistemas abertos. Então, Tranil Pichari, Rhodes Island Red, Light Sussex, enfim, tinha umas 6, 7 raças no mundo todo que dispunha a sua genética para a produção de ovos e carne. A avicultura era basicamente assim. Mas as raças de antigamente, a produção era muito baixa, né? Hoje nós temos... Relativamente, em relação às raças de hoje, é muito baixa comparada, né? Mas existia um potencial em cruzamentos e melhoramentos, tanto que hoje essas produções, essas superproduções, alta produtividade, a base é dessas raças. Você conhece um pouco da origem? Porque dá uma pergunta que você me faça, assim, lá nos primórdios. A galinha, né? Tipo, é oriunda de qual continente? Tem essa noção? Sim, é interessante essa pergunta. A galinha doméstica, galos, e tem origem no leste asiático. Leste asiático? Naquelas ilhas do leste da Ásia ali. Onde também tem origem as raças de animais combatentes muito antigas, hoje esses galos chamados vulgarmente galo de briga e raças combatentes, também vem de lá. E tem 2 ou 3 espécies, entre as chamadas de banquiva, que existe até hoje, ao menos descendentes dessa espécie, e que acabou virando, pode chamar de raça, né? Deu origem à galinha doméstica de hoje. Aliás, muitas espécies têm origem nesse leste asiático, né? Porque aquela quantidade de ilhas daquele leste asiático proporciona uma diversidade muito grande de biomas e também de situações de isolamento, situações depois de passagem de uma ilha para outra, enfim. Existe uma grande, principalmente uma grande
fervorosa, assim, troca de genes, naquela, e formação de espécies e adaptação, enfim. Mas a galinha doméstica tem origem lá. Que legal, que legal. E aí, existiam quantas? 7, 8 raças que você Não, falou? muito mais, né? Mas, né, as galinhas comerciais na década de 50, 60, até começo de 70, mas principalmente 50, 70 e 60, eram baseadas em 5 ou 6 raças, principalmente, raças comerciais. Mas existia uma infinidade, porque em cada local do mundo se criava animais adaptados àquelas regiões e para atingir objetivos daquelas regiões. Isso é muito comum era muito comum no século XVIII, século XIX, né? E principalmente em alguns países da Europa, em alguns castelos, e se criavam linhagens e raças específicas para atender aquelas pequenas regiões daqueles condados, enfim. E viravam raças porque eram bastante estudadas e bastante e depois se adaptavam, faziam um trabalho muito interessante conhecer, porque já naquela época existia um trabalho de seleção e de melhoramento desde aquela época, né, nas aves. Uhum. E esses movimentos, esses trabalhos geraram as raças puras que depois geraram as variantes e linhagens atuais. Entendi. E essa variação, vamos falar, não é conglomerado, mas essa diversidade, é a palavra correta, de raças, hoje nos traz as linhagens, as genéticas que têm uma alta produtividade. E questão de industrial, né? E questão industrial. Mas, aí eu vou perguntar a sua opinião, que você é doutor e conhece muito mais do que eu, com esse melhoramento genético e essa seleção genética, né? Não houve, por exemplo, assim, a abertura ou uma porta para a galinha ficar mais suscetível a determinadas doenças? Hoje, né, as linhagens trabalham com a gente chama de endogamia, né? São por populações com alto grau de parentesco, ou seja, cruzamentos são formadas, né, as linhagens atuais de alta produção que são comercializadas em todo o mundo. A base genética, a estratégica genética é a endogamia, quer dizer, ou seja, cruzamentos, fixar características, primeiro chegar a um determinado padrão de produtividade, depois fixar características e manter essa fixação por várias e várias gerações e depois cruzar características selecionadas numa determinada linhagem com outras características de outras e aí formar o produto final. O que acontece nessa endogamia, ou seja, esse cruzamento entre parentes por várias gerações, essa diversidade de genes diminui, a diversidade genética diminui. E com isso também diminui algumas características, que a gente chama isso de depressão endogâmica. E às vezes a imunidade fica comprometida em alguns casos. Nem sempre. Às vezes pode até ficar fortalecida, desde que seja direcionada a seleção para isso, mas tem o bônus e tem o ônus desse direcionamento, né? Então, a falta de diversidade diminui a capacidade de adaptação em determinadas situações. Elas são criadas para uma situação e só sobrevivem bem ou só produzem bem naquela situação. Então, por isso que são direcionados e cada linhagem hoje tem uma situação específica para a qual ela foi direcionada. Por isso que as genéticas hoje elas têm o seu manual de criação. Assim, exatamente. Então tá aí a explicação também, né? Eu achava que esse manual era para tirar o máximo possível da rentabilidade, de produtividade da galinha, mas na verdade também está nessa questão origem genética, porque eu vejo o nosso apoiador aqui, um dos nossos apoiadores é a Fujikura e o William Fujikura, ele desenvolve e investe muito em pesquisa, eu vejo, ele investe muito em pesquisa e investe muito em melhoramento genético. Só que a codorna, ela ainda é um pouco selvagem. Então, a questão calendário vacinal dela é pequeno em comparativo a uma galinha industrial. Então, esse calendário menor é porque ela ainda traz esses traços selvagens? Olha, eu não conheço muito codorna para poder afirmar, mas é plausível, é possível que sim. Sim, porque quanto mais ela tiver de genes não sei selvagens... como é que foi a seleção, né, das codornas, das linhagens atuais de codorna, mas
Eu acredito que tenha menos tempo de melhoramento, né? Uhum. E talvez também tenha menos possibilidades de endogamia, né? Do que nas galinhas. Mas eu não tenho certeza disso. Sim, tá, ok. Eu sei que a Eu gente, imagino que isso que está acontecendo. claro, eu sei que o nosso objetivo é falar sobre ovos orgânicos, mas a gente entrou num. Por isso que o podcast é maravilhoso, por causa disso. A gente tem a intenção de entrar num ponto e acaba entrando no outro e a gente acaba desbravando alguns outros pontos. Voltando para a questão da sua produção, da sua qualificação profissional, que é a questão veterinária e mestrado em. Você fez mestrado em? Eu fiz mestrado em imunologia e doenças parasitárias. E o doutorado? Doutorado eu não concluí. Eu fiz depois especialização em genética e biologia molecular. E depois iniciei doutorado em genética e genética de populações. Bem no final, mas por alguns problemas particulares eu não concluí o doutorado. Que legal, que legal. E parasitar, sabe que eu estou tentando conseguir aqui um profissional para a gente falar de parasita nas aves, porque como é difícil, hoje com a tecnologia não é tão difícil, mas para o produtor lá, o mais pequeno, vamos falar assim, o menor, controlar parasita nas aves acaba sendo um pouco desafiador. Porque a intensificação tirou um pouco o foco desse controle, porque precisa menos, não tem tanta exposição, nem tanto desafio, né? Uhum. Então, passou a ser um assunto menos importante com a intensificação, a produção industrial, enfim. Mas agora, com a produção orgânica e caipira, isso passa a ser importante. Uma pergunta. Quem quer iniciar no ramo da avicultura? Isso aqui é pessoal, tá? É opinião pessoal. Quem quer iniciar a criação de galinhas para poder retirar a produção de ovos? O que você indica? Caipira ou orgânico? Indica orgânico. Por que você puxa um pouquinho mais a brasa para o orgânico? Tem uma coisa importante A primeira questão, eu acho que é o que é caipira e o que é orgânico. A questão conceitual. Está muito complicada essa conceituação hoje, porque inclusive algumas granjas estão adotando no seu rótulo produção caipira orgânica. Também agora tem um livro de gaiolas também, né? Que é mais uma coisa para... Mais outra. Então, isso... E tem a produção caipira, que é regido por normas da BNT, comercial, e tem o que a pessoa imagina, o consumidor imagina que seja produção caipira e que está no imaginário dele. E isso, no fim, vira uma confusão tremenda. É muito comum, por exemplo, eu participo de feiras orgânicas e tal, é muito comum chegar na banca, que eu estou vendendo os ovos, e o pessoal pergunta, caipira, consumidor? Eu digo, não, é orgânico. Ele vira as costas e vai embora. Não, mas eu quero caipira. Pois é, muitas vezes eu pergunto, ultimamente, principalmente, tenho perguntado, o que para o senhor ou para a senhora, o que é produção caipira? Ah, são os ovinhos pequenininhos, vermelhos, pequenininhos, que a galinha não come ração, come milho e vive solta. Só que o que está no imaginário dele, na verdade, não existe. Ok. Não existe esse ovo no mercado. Existe em algumas propriedades ainda, talvez. Ele vai encontrar em algumas propriedades ainda, mas não para vender. Uhum. Então, quando o criador, o produtor, põe o selo caipira, e o produtor olha o selo caipira, ele está imaginando que está comprando aquele ovo que ele está no imaginário dele. Quando ele descobre que esse caipira que está no rótulo não é o ovo do imaginário dele, tem uma decepção. Ah, mas eu não quero esse ovo, eu quero ovo caipira. Mas esse é caipira. Eu disse, não, mas esse não é o caipira que eu conheço. Então tem uma discrepância muito grande, uma confusão muito grande, ainda mais agora algumas granjas estão botando o ovo caipira orgânico. Porque o termo caipira está muito arraigado a um passado, a uma memória afetiva, e tem muita força econômica ainda, porque o pessoal fez esse vínculo, muitas vezes na infância, esse vínculo com esse sabor, com essas experiências agradáveis e tal, e transfere isso para agora, e ele quer resgatar isso de alguma forma. Verdade, é verdade. Então, e às vezes
nesse mesmo momento, por exemplo, eu pergunto, você sabe o que é produção orgânica? O cara que vai buscar o ovo caipira, ele não sabe nada do que é produção orgânica, não conhece nada. Porque Aí ele pouco fala assim, difundido orgânico, isso. daí eu pergunto, daí às vezes ele me fala, orgânico é aquele que não tem agrotóxico, né? Eu disse, uma das coisas é isso. Mas a produção orgânica é muito mais do que isso. Então, é claro, porque voltando à pergunta original que tu fez, bom, eu estimulo a produção orgânica, mas às vezes o produtor não está preparado para produzir organicamente. É isso aí. E às vezes quando está preparado, diz, bom, então tu começa com caipira, é um pouco Uhum. mais fácil, e aí depois tu vai adaptando. Se tu tiver interesse, se tu gostar, se tu ver que é possível, tu vai passando. Já aconteceu. Eu tenho uma granja que eu dou assistência, que é a produção caipira. Ele faz mais que muito produtor orgânico, ele utiliza preceitos orgânicos muito mais que diversos produtores orgânicos, mas é ainda caipira. Por pequenos detalhes ainda, mas ele está passando para orgânico. Mas, então, eu acho que é muito importante, isso eu acho que é um trabalho que a gente tem que fazer, que é tentar esclarecer o que é uma coisa, o que é outra, o que está no imaginário e qual é a realidade dessa produção e para o consumidor, porque vira uma confusão. Então, como existe uma valorização dos animais, dos sistemas de produção criados ao ar livre ou fora de gaiola, atualmente, esses produtos são mais valorizados, têm um preço maior. E o consumidor chega na hora de escolher, ele quer saber por que ele está pagando mais. E vira uma confusão, porque... E até em detrimento do selo do orgânico, do nome do orgânico, porque agora a confusão com caipira me atrapalha isso aqui. Então, eu acho que é importante a gente tentar esclarecer para o consumidor. Tem que saber o que é uma coisa, o que é outra. Né? Mas aí não falta, na sua opinião, não falta um pouco de informação pública do que é o caipira, do que é o orgânico, talvez uma campanha. Porque eu falo assim, ó, o avicultor tem uma pequena responsabilidade. Não vou falar culpa, vou falar responsabilidade. Porque ele não faz muita divulgação do trabalho deles. Ele não, e eu acho isso assim, um pecado muito grande, porque se o avicultor prestasse atenção e ele dedicasse um pouquinho mais o seu tempo para poder demonstrar para o público dele o produto que ele produz, ele iria ter muito mais êxito. Ele iria ter muito mais êxito na hora de efetivar ali a venda do seu produto. Porque mas eu também me coloco no lugar das pessoas, eu faço essa questão da empatia. Produzir não é fácil. Ele está, às vezes, mergulhado na produção dele, com os afazeres dele, com as responsabilidades deles, porque tem que gerir a galinha, tem que gerir funcionário, tem que gerir fornecedores, tem que gerir embalagem, tem que gerir milhões de coisas. Como que ele vai achar mais tempo para poder também divulgar mais informações sobre o seu produto? Então, aí eu já coloco que alguém tem que fazer por ele. Quem poderia fazer por ele? Aí entra os órgãos públicos ou as associações. Aqui nós temos a Asgave aqui, que faz um trabalho do Ovos RS, um trabalho muito bem feito, mas ela faz o trabalho em cima do consumo de ovos. Ela não faz um trabalho em cima de conceitualização, eu não vi, pode até fazer e peço desculpa se ela está fazendo, mas eu acho que teria que ter um órgão para poder fazer esse trabalho para eles, porque agora você dizendo que ainda existe uma falta, digamos assim, uma barreira entre o conhecimento de caipira e orgânico, é complicado nos dias atuais, né? Com a informação aí, né? E também passa pela legislação, porque a legislação tem mudado nos últimos tempos e feito diversas mudanças, né? Então, uma coisa até que eu questiono bastante é, por exemplo, a questão da área externa, né? É fundamental para a qualificação dos ovos, a relação que as aves têm com o meio externo. Ok. Porque isso é que diferencia basicamente a produção industrial da produção ao ar livre. Então, o ambiente passa a ter uma importância muito grande, talvez maior que dentro do galpão. Isso, a legislação, de alguma forma, tem restringido e tem minimizado esse efeito externo, o efeito do ambiente externamente, tem diminuído essas áreas
tem permitido a diminuição dessas áreas externas e com isso, quando se faz um projeto de avicultura, tanto a caipira como a orgânica, praticamente atualmente está se desconsiderando o meio externo. Sim. O meio externo para cumprir a legislação. Ok. Quando, na verdade, é o que realmente determina a qualificação dos produtos. Aqui. O aproveitamento da área externa. A área externa é vista hoje por muitos produtores orgânicos, caipiras, como um problema. Na verdade, ela é a solução para o sistema de produção. Você, na sua opinião, é uma solução. É a solução. Eu vejo assim. Por que vários trabalhos foram feitos comparativamente aos ovos orgânicos, por exemplo, e ovos industriais. Uhum. E todas as características desejáveis e superiores atribuídas aos ovos orgânicos estão relacionadas com o meio externo. Não estão relacionadas com nenhuma prática dentro do galpão. Uhum. Mas, basicamente, os carotenoides, os casos da cor da gema, né, dos ovos, que é dos fatores de qualidade, que o consumidor considera como um fator importante na qualidade, mas a questão da carne mais firme, dos frangos de corte, a capacidade que ele vai ter de se locomover, de produzir uma carne mais magra, mas mais firme e com mais sabor, e a robustez do sistema imune, a ponto de não adoecer, mesmo com todos os desafios que ele encontra, o meio externo passa a ser o fator desafiador mais importante para que o sistema imune das aves fique forte e consiga responder a todos esses desafios e assim por diante. E pode ser, e eu acredito, esse é o ponto que eu mais acredito, existe essa virada, quer dizer, ao invés de ser uma dificuldade, pelo contrário, de ser o fator que diferencia e que dá sustentabilidade para o sistema. Ok. Por exemplo, é muito visto assim, eu tenho que dar, as galinhas comem 120 gramas por dia de ração para produzir. Se eles forem para o meio externo, é um exemplo prático, né? Elas vão consumir 150, porque elas têm que se locomover mais, vão gastar energia e eu tenho que dar mais ração para encarecer o produto. Ok. Então, aí já faz, mas então eu vou reduzir a minha área externa para se locomover menos e eu ter mais lucro. Agora, na verdade, se ele conseguir explorar nutricionalmente o meio externo, de forma que as galinhas não percam, mas ganhem, e também uma visão também um pouco diferente, ele muda, ele faz a mudança, o meio externo passa a ser um ponto positivo de lucro. Um agregador. Um agregador de valor, né? Não o contrário, como está sendo feito hoje. Então, isso por exemplo, agora, principalmente como as últimas mudanças de legislações, reduziram bastante a área externa da produção, tanto caipira quanto orgânica. Uhum. E para quê? Para que as grandes empresas possam trabalhar com grandes produções, com milhares de aves por galpão, com redução de custo e com redução de desafio. É impossível, praticamente, um galpão de 20 mil aves, 30 mil aves, tu administrar o meio externo para esse lote. Sim. Então tem que trabalhar com lotes menores, bem menores, e um trabalho mais seletivo, mais direcionado para aquele lote. Isso aumenta custo mesmo. Não é que nem é bem que aumente custo, na verdade. Não está dentro dos protocolos e não é bem conhecido e traz alguns problemas quando comparado aos protocolos de avicultura industrial. Entendi. Eu posso lhe fazer alguns questionamentos? Porque eu sempre falo, né? Numa conversa, se os dois concordarem, não tem graça. Não tem graça. A gente tem que levantar algum contraponto para a gente poder discutir um pouco mais sobre o assunto. Assim, eu perambulo em diversas granjas. Eu adoro essa questão de ovos caipira, ovos orgânicos, mas eu vejo o quê? Hoje no Brasil, a gente tem essa questão de mão de obra. E quando a gente passa para o caipira orgânico, a gente tem um pouquinho mais de custo com mão de obra. Então, vai encarecer um pouquinho mais o produto. E esse é um dos fatos que faz com que as granjas atualmente acabem optando pela automatização, tá? Outra questão da área externa, antes de a gente falar da automatização, eu queria entrar nesse ponto da área externa. Quando a galinha vai para a área externa, ela tem contato com outros animais.
outras aves. E aí eu não sou contra, mas eu sou um crítico referente a isso. Porque uma uma pombinha, uma sabiá, outros animais silvestres, vamos falar assim, não é silvestre, não é, fora do ambiente, eles acabam trazendo doenças, acabam trazendo parasitas, e isso dá uma perda, muitas vezes, ou uma contaminação, até a gripe aviária. A gente está vivendo isso agora nos Estados Unidos. Entendeu? Tipo, os Estados Unidos está vivendo isso. Então eu sou um questionador, porque a área externa, ela é rentável, ok. Podemos fazer naquela questão de botar na área externa com todos, para não ter animais com fora. Não sei se você já viu agora que com todo vai andando no meio do pasto e as galinhas vão para ela não ter o contato com áreas externas. Só que isso vai dar custo. E eu vejo que tem um grande gargalo é de agregar o custo de produção com o valor final. Porque muitas vezes o produtor ele fala assim, se você quiser que eu crie dessa forma, eu crio, não tem problema nenhum. Só que a pergunta é, o meu cliente está disposto a pagar por esse custo? E é aí que vem o gargalo, doutor. Eu acho que também, talvez, opinião minha, tá? Agora eu vou dar uma opinião minha, pessoal. As pessoas não investem tanto em ovos orgânicos, uma coisa que eu acho que deveriam investir mais, mas não investem tanto porque as pessoas muitas vezes não pagam o valor real que é daquele produto. Porque se eu tenho um custo de 3 e aí eu boto por 3,50 e a pessoa diz, não, mas tá muito caro, eu vou comprar por 1 porque o industrial tá 1. Por que eu vou investir em orgânico? Entendeu? É ingrato também isso, não sei se você entendeu essa analogia. Claro. Mercado, né? Agora, tem uma coisa que tem um ponto que é importante, que eu acho bastante para tu colocasse, a questão do risco. Risco. Vamos falar sobre isso. Então, logo no começo, eu me lembro que a gente discutia muito com o pessoal da vigilância, como é que as galinhas vão ficar soltas e vem as aves silvestres vão ser transmissores de doença, vão trazer, vai ter, como é que nós vamos fazer? Mas, na verdade, o que eu penso é o seguinte, realmente existe, quando se expõe as aves ao meio externo, eu estou dizendo o seguinte, eu estou aumentando o meu risco. Total. Vai precisar investir mais em vacina. Agora, tem uma coisa que o pessoal não se dá conta às vezes. Assim. Se a gente for comparar os protocolos de biossegurança de granjas industriais e querer usar as mesmas lógicas de biossegurança, fica praticamente inviável A produção. O custo vai onerar muito e o risco vai aumentar muito e aí vai desestimular muito a produção. Mas isso, do meu ponto de vista, é uma falha na visão crítica dos protocolos de biossegurança, porque existe protocolos de biossegurança e tem que se estudar mais, e ainda falta muito sobre isso, mas já existe protocolos de biossegurança para produção ao ar livre. E a ideia, porque uma coisa, tu imagina uma criança que vive num hospital com as salas esterilizadas até toda a sua vida. Uhum. Dificilmente vai adoecer essa criança. Sim. Agora, temperatura regulada, esterilizado tudo, não tem contato com germes, não tem contato com... Claro, o risco passa a ser muito grande se eu pegar essa criança e botar para a rua e dizer, bom, agora tu te vira aqui e vai viver a tua vida. Não vai fora. Viver. Vai ter uma série de problemas e o cara vai se apavorar. Mas não vamos longe. Por exemplo, um cachorro de raça e o vira-lata. Vira-lata é imortal. O caramelo, olha os caramelos, o pessoal falando do caramelo. O caramelo é imortal, o caramelo domina até onça. E por que? Porque ele tem uma exposição maior aos vírus externos. Ele tem muita resistência. Agora, claro, tu tem essa... Então, usando esse exemplo que eu dei, todos os protocolos de saúde estão sendo cumpridos dentro daquele hospital e tem uma segurança de que a pessoa não vai adoecer nunca e tal. Uhum. Enquanto que se eu tirar essa pessoa dessa condição e botar na rua, eu ponho todos os meus protocolos no lixo e se eu agora vai morrer. Né? Agora, usando esse mesmo exemplo, mas pelo lado reverso, ao contrário, se eu tenho uma pessoa que está constantemente desafiada, desde pequena, em diversas situações, e com certo controle, mas com alguns protocolos para minimizar os efeitos desse desafio nessa situação, eu crio uma situação de mais segurança.
Mas aí nós não vamos ter que mexer no melhoramento genético? Bom, esse é outro ponto, é verdade também. Essa é uma das questões. A genética para produção ao ar livre é diferente da genética para produção de agricultura industrial. E esse é um ponto importante. Eu tenho tocado muito, esse é um ponto que eu gostaria muito de falar aqui, porque pouca gente fala. E Fale o que você quiser, eu quero aqui porque escutar. a produção orgânica, eu vou falar de produção orgânica, e eu acho que pode ser estendida para a produção caipira também, porque eu trabalho em produção orgânica. Uhum. Mas a origem, a ideia inicial é sistemas de dupla aptidão. Aves para produzir ovos e carne ao mesmo tempo. Bovinos, eu também trabalho com bovinos, também. Bovinos para produzir leite e carne ao mesmo tempo. Por que que... Pois é. Não, isso aí não. Desculpa, eu sou um questionador. Não sou contra, Mas mas é eu sou um ótimo. questionador. Ou é uma coisa ou é outra coisa. Não muito bom. existe. Até existe para as duas coisas. A gente tem, por exemplo, Pois uma é. genética que dá. Mas ela não é produtiva. Tipo, Pois é, produtiva. essa é a visão que a gente tem, como é produtiva. E é bastante produtiva, mas está na maneira da gente ver isso aqui. Porque a gente está acostumado a fazer a especialização. Nós estamos acostumados e todo o desenvolvimento científico, nosso desenvolvimento de formação sempre foi partindo da especialização. Uhum. E ter resultados econômicos só com a especialização. Como tu mesmo colocou agora, só é possível ganhar dinheiro se eu tiver vacas que produzam uma grande quantidade de leite. Sim, porque. Grande quantidade de ganhos de peso por dia, uma grande quantidade de quilos de ganhos de peso por dia. E assim que a gente... Agora, porque o problema... Então, usando esse exemplo que eu falei aqui, quando eu submeto uma população a um desafio muito grande e constante, o sistema imune tem que ser robusto, tem que ser forte. Então, eu tenho que ter uma genética para esse sistema robusto. Agora, por que os animais de dupla aptidão são mais aptos para isso? Porque eles não são especialistas. Porque a vaca de leite, por exemplo, que é um exemplo que pode produzir 50, 60 quilos de leite por dia até, em condições muito especiais, tudo que ela come vai direcionado para o leite. A genética é adaptada para isso. Ela não tem gordura corporal. Ela não tem massa corporal. Não tem musculatura. É muito débil nesse aspecto. E produz muito. Se ela for colocada nesse animal, usando o exemplo que é bem conhecido, né, sob constante desafio, ela vai adoecer. Ela vai ter problemas. E ela tem mais problemas. Ela tem a benesse da grande produção, mas ela tem o ônus do sistema imune capenga, vamos dizer assim. Vamos passar para a parte prática. Vamos passar para a parte prática. Uma ave industrial, com certeza você conhece, coloca aí, ela vai pesar na fase adulta no máximo 1,8 kg, 1,9 kg, 2 kg. De postura? É de postura, essas industriais. Vamos botar de 1,8 kg a 2 kg. Tá, mas uma suposição. Uma ave de carne, ela vai lá para... Então, mas vamos pegar uma que seja de dupla aptidão. Ela vai passar de 2,5 kg a 3 kg, tá? 2,5 a 3 kg. Ok. Essa ave de 1,8 kg a 2, 1,6 kg a 1,8 kg, ela vai me colocar mais de 450 ovos no ciclo dela de 100 semanas. Ok? Isso é o que a gente tem em média das genéticas. Das industriais. Das industriais. Sim. Só que essa aqui de 2 kg a 3 kg, 2,5 kg a 3 kg, 3,5 kg, ela não vai pôr 450 ovos. Não vai. Se eu comprar essa ave, se eu botar na minha granja, só que, por exemplo, tá? Essa ave aqui de 1,8 kg a 2 kg, ela vai consumir 120 gramas de ração. Essa outra de 3 kg, 140. Bom, então, para que essa ave aqui de 1,8 kg a 2, que consome 120 quilos, eu preciso que ela me ponha, tá certo? O português tá certo. 360 ovos. O pessoal diz que tem que colocar uma caixa. Dali para cima é lucro. 360 caixas para ela se pagar, tá? Então, a outra, ela vai ter que colocar mais, vai ter que colocar em torno de uns 400 ovos para se pagar. Só que ela não vai colocar 400 ovos. Pois é. Então, aí é prejuízo. Onde que teria então o ganho, né? Realmente, entendeu? Essa lógica está certa, está tudo certo. Mas onde é que ela teria o ganho? Então, primeiro, é uma ave que vai acumular gordura.
vai compor a reserva corporal. Ok. O que significa, na prática, reserva corporal? Um sistema imune mais adaptável. Então, ela vai ter menos doença para esse sistema de produção que a gente está falando. Claro, isso não faz sentido se eu botar num sistema industrial. É isso que exatamente isso que eu estou batendo. Beleza. Entendi. Então, o senhor está dizendo o seguinte... Desculpa, falei senhor, tá. Você está dizendo o seguinte. Se essa galinha aqui de 2,8 kg, ao invés de botar 360 ovos, se eu conseguir vender os ovos dela, que ela consiga se pagar com 180 ovos, digamos assim... Aí é legal. Ela vai produzir mais do que isso. Não, mas para ela se pagar. Para ela se pagar, ela tem que me colocar 180 ovos. Sim. Ou 200, vamos chegar num número redondo, 200 ovos. Então, esse ovo aqui, da industrial, eu vou ter que vender por 1, e da outra galinha, eu vou ter que vender ele por 2,50. Se eu conseguir vender 2,50, nossa, é show de bola. Só que hoje, a minha visão que eu vejo, o pessoal não paga 2,50. Mas eu vou te colocar tem outras questões também que são importantes. Vai, vamos lá. Tô adorando. Olha só. Eu tenho uma redução com como eu diminuo a conversão, quer dizer, que ela come mais para botar menos. Para onde é que vai essa comida que ela come mais? Para carne. É para carne e para o metabolismo dela. Ok. E é uma galinha que ela vai sofrer menos. Um dos problemas da produção orgânica é o seguinte: a galinha quando se tu usa uma linhagem industrial, quando está dentro do galpão, ela come 120 gramas todos os dias, a mesma coisa durante aquele período, e põe aqueles ovos durante aquele período. Quando a galinha sai para lá, sai para o externo, ela vai procurar alimento. Umas, dependendo da linhagem, né? Caminham mais, buscam mais, se alimentam de outras coisas, deixam de comer ração e assim por diante. Então ela tem uma perda, vamos dizer assim, entre aspas, uma perda, e ela tem que repor essa perda. Porque o valor nutricional desses alimentos que ela come ali é inferior à da ração. Então ela tem que voltar e comer mais do que ela... Então na produção orgânica, vê só, geralmente ela come mais do que 120 gramas, porque o meio externo não dá esse suprimento que deveria dar. Então... Agora, quando eu trabalho com linhagem de dupla aptidão, para onde é que vai? Ela come mais e põe menos. Mas esse mais que ela come vai para ela suportar mais todos os problemas que ela vai encontrar, os desafios que ela vai encontrar no meio. Além de produzir uma carcaça melhor. Tá. Mas uma das coisas que serve para exemplificar bem na prática o ganho econômico é que tu pode reduzir, por exemplo, o nível proteico da ração para esse tipo de linhagem. Vai economizar mais no... Então, em vez de uma ração, por exemplo, de postura ser 15% a 16% de proteína, tu pode trabalhar com níveis mais baixos, 14%, 13%, porque ela suporta isso, vai suportar. E tu baixa o custo, tu consegue... E aí, o que vem para isso? Conseguir trabalhar com alimentos alternativos, não depender exclusivamente da soja, do farelo de soja para a produção de proteína, por exemplo, usar outras fontes, não só ser só milho, tu pode usar aí outras fontes que tu tenha na propriedade, enfim. Esse é o sistema orgânico. É ali que o avicultor vai ganhar dinheiro. Esse é o sistema orgânico de produção. Tu tem que trabalhar com fontes alternativas, com espaço, plantar no meio externo, aproveitar o meio externo, trabalhar com linhagens que possam se adaptar a esse sistema. E ter aves com um sistema imune mais robusto, mais forte, e aí tu consegue, esse é o sistema de produção. Agora, como a gente tem feito, a maioria das pessoas tem feito, uma linhagem industrial de alta postura. Vou dar um exemplo, Isa Brown, que é bastante usada na produção orgânica, que é uma linhagem Vamos falar de uma outra genética, porque eu não posso falar o nome de genéticas aqui, Desculpa. A gente vai ter que cortar. vamos voltar um pouquinho. Vamos falar de uma... Vamos falar de uma linhagem... Depois, porque eu achei que era como era... Não, a única que eu posso falar de... Tá cortado aqui, tá? Depois eu vou cortar essa parte aqui. As únicas linhagens que eu posso falar são do nosso patrocinador. Volta daquela parte que você falou assim, vamos falar de uma linhagem específica. Vamos falar... Inventa um nome. A linhagem tal. Inventa um nome. Nem vou falar, tá. Não, mas eu gostei do assunto. Eu gostei. Vamos passar para essa aí. Volta. Você está falando na questão de uma genética. Pois é. Então, se a gente utilizar uma linhagem industrial de alta produção... Genética A. Genética A. Vamos chamar aqui de genética A. Porque tem A, B, C, D, E, tem várias genéticas. A genética A. Uma genética top de alta produção. Ok. E aplicar
nesse sistema de produção, da produção orgânica, ela não vai se completar, porque ela foi criada por um outro sistema de produção. Ela foi adaptada a outro sistema de produção. Ela não é para aquilo ali. Ela vai produzir ovos, bem, não vai ter mais problemas. Inclusive, na prática, a gente viu que as fichas de produção, na produção orgânica, a gente consegue cumprir aquelas metas de produtividade, mesmo na produção orgânica. Mas aumenta os gargalos e aumenta os desafios. Então, o erro do pessoal é usar essas genéticas industriais para a criação de ovos caipira ou orgânica, é isso que você está falando? Isso acontece que falta, eu não posso dizer que é erro, né, porque falta genéticas específicas para disponibilidade de genética específica para isso. Então, o pessoal tem que usar que tem. Entendi. Mas já existe em outros países, e existe alguma coisa no Brasil já, de genéticas adaptadas para esse sistema. Claro que essas genéticas só vão chegar no país quando tiver importância econômica essas atividades, esse sistema de produção no país. Por exemplo, nós temos algumas genéticas, não falando nome de genéticas, não falando nome de... Vou botar lá para frente assim para ficar... Pode mexer no tempo. Ai. Voltando, o papo tá maravilhoso, hein? Tô conseguindo tirar algumas informações. Então, por exemplo, tá? Uma genética que eu digo que é para duas aptidões, tá? Que eu sou questionador, que é a questão da pescoço pelado, por exemplo. Porque uma coisa, doutor, é eu ter na minha fazenda, por exemplo, meu pai lá, que cria as galinhazinhas dele, que é para ele que sobrou ovo, ele vende. E o ovo dele é orgânico. Show de bola. Tá? E ele vai lá e bota o valor do ovo, quer comprar, compra, não quer comprar, ok. E ele bota um preço justo, um preço que ele olha, que eu acho legal. Mas vamos escalonar isso. É porque eu penso sempre na questão industrial, né? Aí você me diz que, olha, Adriano, para poder produzir ovos orgânicos, você não vai conseguir subir muito para industrial. Você tem uma limitação, é isso? Tem uma limitação, realmente, embora ela não seja rígida, ela possa ser adaptada para produção em escala, né? Mas à medida... a avicultura orgânica é um negócio pequeno, de médio porte. Não é nem de pequeno, nem de grande porte. O que é médio porte? Quantas aves, mais ou menos? De 3 a 5 mil aves. Então, você é pequeno. Bom, para nós, em questão de produtividade, é pequeno. Até 5 mil é pequeno. Comparado com a avicultura industrial, é pequeno. Médio, por exemplo, tá? Um avicultor médio, vamos falar, médio é... Depende, né? Porque São Paulo, pequeno, é de 500 mil, né? Imagina, Rio Grande do Sul. A avicultura industrial é assim, mas assim, considerando a avicultura como um todo, né? Tá. Tem a avicultura de subsistência, que é um pequeno agricultor até 1.000 aves, tanto tem legislação para pequenos avicultores até 1.000 aves, considerado até 1.000 aves. Bom, mas isso é só uma estratificação convencional que a gente... Né? Ok, mas então até 3 mil... Eu considero isso, né? O médio produtor de 3 a 5 mil aves, assim, dentro da propriedade. Mas não é... Mas olha só, é um sistema de produção. Não é diferente, por exemplo, da produção convencional, industrial, que dificilmente tu vai ter uma granja avícola já dentro da propriedade, que tu vai plantar o teu alimento dentro das aves dentro da propriedade, não é um pouco diferente, né? Então, um pequeno produtor, um médio produtor, que ele possa plantar o alimento, essa é uma condição ideal, que eu preconizo, e que eu acho que serve de base como referência, e que a gente possa produzir o seu alimento, o alimento das galinhas na propriedade, possa criar os animais, possa processar e sair para vender os seus ovos. Além disso, fazer o rótulo da sua produção, administrar a sua produção. Esse é um sistema de produção da produção orgânica. E ele pode ganhar dinheiro com isso, doutor? E ganha um bom dinheiro. Nesse escalonamento de 3 a 5 mil, ele ganha uma agricultura familiar, em geral, porque a própria família pode gerir tudo, com pouca mão de obra externa, até pode ser nenhuma mão, só uma família gere todo esse sistema, né? E nesse perfil de produção é que alcança maior sustentabilidade econômica.
Mas me diz uma coisa, doutor, tipo, mas com 5.000 aves, é ave pra caramba, né? Não é De pouco, pensar, não é tão pouco assim, né? pensando em questão industrial e familiar. Ele pode automatizar, tipo assim, botar um equipamentozinho da Kilbra lá, Claro. um ninho automático. Tá? Até lá em casa tá semi-automatizado. Semi-automatizado. O que é semi-automatizado? Eu tenho um comedor elétrico, né, com distribuição de ração elétrica, um misturador, faço a ração com um triturador, eu tenho um sistema de entrada, tem uma sala de postura para as aves, em que tem uma porta que é automatizada, que abre e fecha em determinado horário, para elas entrarem e saírem dos ninhos. Uhum. A luz também, claro, a luz, isso aí em todos os aviários. A luz também tem um timer, tem uma hora que acende, isso é básico, né? E aí é basicamente uma tecnologia simples, né? Mas que favorece bastante, né? Um dos problemas da mão de obra é dar ração e fazer ração. Me diz uma coisa, nós queremos fazer o Pod Aves Visita. A gente poderia fazer uma visita e mostrar essa sua Sim, criação lá? Porque assim, ó, eu sou defensor da automatização, por exemplo, tá? Alimentação. Poxa, você falou que alimenta de forma automática. Eu acho que tem que ser o básico. Alimentação, a água por nípel, a questão da luz, a questão do abre e fecha de porta do galinheiro, do galpão. Isso, as cortinas, talvez, se puder. Porque tá difícil a mão de obra. E a automatização, ela veio para ficar recolhimento dos ovos automáticos, se puder. Entendeu? O esterco também, tem um sistema de recolhimento de esterco que não é automático, mas facilita o recolhimento de esterco e da cama, né? Essas coisas todas. Agora, são tecnologias que a gente tem que criar, na verdade. Inventar. Aproveitar o que tem e adaptar nas condições que a gente... Então, tu usa a tecnologia da avicultura industrial, uma parte dela, porque não dá para botar toda, mas uma parte dela. E eu acho que é muito bem-vinda a produção orgânica isso. E adapta a tua condição, né? Claro que os galpões são menores, é tudo diferente. Qual o tamanho do galpão, assim? Pois é. Então, para 5.000 preconizo, eu como técnico, né, preconizo um galpão não maior que possibilite uma carga não maior que 1.000 aves. Cada galpão... Cada galpão é um sistema, né, com área externa, não maior que 1.000 aves, porque começa a ficar complicado administrar galpões com uma quantidade maior. Eu tenho, não sei se você navega pela internet ali, o YouTube, tem vários aí que eu falo influenciadores e se diz professores, outros se diz cursos, outros que estão ensinando o pessoal aí, tipo assim, ó, a criar mais de 1.000 aves em galpões acima de 1.000 aves, com alimentador ainda manual, com bebedor ainda aqueles com... só a sua cara, só a sua cara já diz tudo, né? E hoje existe muita desinformação na internet. Você também vê essa desinformação ali no YouTube? Pois é, eu tenho dado uma olhada nisso, sim. O que eu noto, esse foi o que a gente começou a falar, né? É que nesses sistemas, assim, eles não a parte externa fica em segundo plano. Também, porque aí começa... O que acontece? Tem uma produção 2.000, 5.000 aves, assim, externamente. A tendência dessas aves, cada vez que tu aumenta o número de aves, a tendência, tu tem que aumentar a área externa. Ah, é? Se tu aumenta, por exemplo, se é galpão para 1.000 aves, tu tem que ter uma área condizente para 1.000 aves externamente, né? Agora, se tu tem 5.000, tu tem que ter para 5.000. O que acontece é que aumenta muito a diferença, a distância entre o final do potreiro externo, da área externa, e a área de proteção do galpão. Qual é a proporção? E aí essas aves não vão lá no final do potreiro, nunca. Ah, entendi. E começam a não aproveitar essa área direito, como deveria aproveitar. Ficam tudo concentrado à volta do galpão. Então, essa área externa começa a perder função. E já é pequena. Então, e aí começam os problemas, porque onde tem aumento de densidade na área externa, com desafio constante, tem verminose. A gente começou a falar, aumenta a verminose, aumenta a propagação de doença, aumenta a poça d'água, vem água da chuva, vem pombinha, vem que esterca ali dentro, começa a ter problema de contaminação, e aí começa a aumentar os problemas. Esse é um dos motivos que eu acho difícil a gente trabalhar com grande densidade, com grande quantidade, com galpões com grande quantidade, começa a ser problemático. Já 1.000 aves já não é muito fácil a gente administrar externas, tem que
fazer uns movimentos ali especiais para isso. Qual é a proporção, doutor? Tipo, Pois 1.000 é. aves, qual é a... O Quanto que eu acho boa ou que a legislação manda? Bom, traz os dois aqui para nós, né? Pois é, agora a última legislação está propôs a que, com divisão de proteiro, rodízio fosse até 0,8 metros quadrados por ave, que eu acho muito pouco. Tá, O vamos mínimo, vamos né? A área mínima. vamos para a parte prática. O galpão para 1.000 aves tem que ter quanto por quanto? Quanto de largura? Hoje é 7 aves por metro quadrado. Tá, mas o... A largura e comprimento para 1.000 aves, né? É. Então é só fazer a conta. Seria 1.000 aves dividido por 7, né? É 7 aves por metro quadrado. Quer fazer Vamos fazer um cálculo aqui na calculadora aqui, ó. Vamos fazer um cálculo na calculadora. Qual é o Vai ser cálculo? mais ou menos 20 Faz o por cálculo. 20 por 8 um galpão. Faz o cálculo. 160 aí. metros quadrados. Estou sem bateria. 170 vezes 7. 160 vezes 7 dá 1.120. Pouco menos. Então 150, né? 150 vezes 7 dá 1.050. Um pouquinho menos, então 148. 148 vezes 7. 1.038, vamos falar 145 vezes 7. 1.015. 143 vezes 7. 143 vezes 7. 1.001. Não vamos brigar por causa Galpão de disso. 7 por 20, né? 7 de largura por 20 de comprimento. Então, um galpão 7 de largura por 20 de comprimento. Não é grande, é um galpão bom. Grande. Bom. E a área externa, então, para esse galpão de 7 por... Se eu for fazer rodízio de potreiro, for usar a área mínima prevista pela legislação, eu preciso, para 1.000 aves, 800 metros quadrados. 800... Não, mas é grande. 800 metros quadrados. Não é grande. Não é grande? 20 por 40. 20 por 40. Realmente não é grande. Tu imagina uma galinha convivendo 13 a 14 meses em 0,8 metros quadrados. Uma galinha. Qual o ciclo dela vai... Qual o ciclo? Sim, Ciclo de 2 anos também? 26 semanas? meses. 18 meses. 18 meses. Ela vai acabar o ciclo dela em cima do esterco dela. Só. Não vai ter grama, não vai ter nada. Entendi. Então por isso tem que fazer o rodízio ali. Mesmo com rodízio. Então, se tiver rodízio, né, daí teria que ter 1,6 metros quadrados, né? 2 potreiros de 0,8, 1,6 metros quadrados por ave. Na prática, tu põe uma galinha e faz rodízio 18 meses em 1,6 metros quadrados. Não há vegetal, não há nada que consiga sobreviver ali. É só terra pura. Entendi. É isso que acontece. Na prática, é isso que acontece. E tem algum determinado Mas tipo... eu uso 10, nesse potreiro nesse galpão que eu tenho, tem 2 galpões. O último que eu fiz, o mais moderno que eu fiz, eu uso 10 metros por ave. 10 metros por ave. Então eu tenho 1 hectare para 1.000 galinhas. 10 mil metros quadrados. E não seria tipo assim, fazer uma ideia minha agora, talvez seja Jerico, mas construir o galpão no meio e aí faz, tipo, ele ter saída pro fundo, pra frente e pras laterais. Aí faz essa questão de rodízio. Isso aí. Eu tô falando uma coisa óbvia. É assim que o ideal que se trabalha. É que nem sempre, às vezes, a geografia do local não permite, mas se puder fazer assim. E tem um negócio, né, também, uma ideia, não precisar passar por dentro dos potreiros para chegar no galpão, porque cada vez que tu passa no potreiro, tu traz algumas coisas de fora. Então, se tu puder entrar no galpão com menos tu entrar, e menos tu entrar nos potreiros, melhor. Eu fiz assim, eu fiz 3 potreiros só para uma face do galpão, um rodízio, então faz rodízio com 3 potreiros. E eu faço todo meu acesso por fora. Não entro dentro nem dos potreiros, nem do galpão. E precisa plantar grama lá dentro ou não? Pode plantar. E deve plantar. Não só grama. Por exemplo, se tem uma área externa maior, então esse faz parte da minha ideia, né, que eu coloquei. Tu pode plantar milho, por exemplo, dentro de um dos potreiros numa época do ano e deixar as galinhas para capinar o milho. Quando os milhos têm uma certa altura, né? Larga o lote ali, eles fazem a limpeza e adubação desse milho, por exemplo. Né? Em um dos potreiros, enquanto os outros ficam rodiziando, daqui a pouco tu usa depois tu vai colher o milho, aí tu planta um pasto, tira as galinhas dali,
Já no outono, inverno, faz uma pastagem, e assim por diante, vai rodiziando esses potreiros. Por isso que uma área maior passa a ser interessante, assim, porque essa parte de fornecer nutrientes para a galinha no meio externo, tanto quanto no galpão, ou até mais que no galpão, passa a ser um ganho. Entendi. Entendi. E qual é hoje a grande dificuldade para a criação de galinhas para a produção de ovos orgânicos? Bom, primeiro, então, continuando naquela ideia que eu estava falando, de ser uma estratégia de negócio de médio porte, vamos dizer, uma das coisas é o processamento, tem que ter um local de processamento dos ovos. Ele é relativamente caro, então por isso que um empreendimento de médio porte justifica tu construir um entreposto de ovos, uma granja dentro da tua propriedade, mas que se tiver um empreendimento pequeno, não tem como tu fazer isso. Entendi. Esse é uma das críticas que eu tenho com esses influenciadores da internet que dizem assim, primeiro que o curso que eles vendem, uma hipótese, tá? Não é esse, mas é tipo assim, como ganhar R$3.500 criando 20 galinhas no apartamento. Tipo, não é isso, mas eu tô dando um exemplo como se fosse, tipo, coloque ali 500 galinhas na sua propriedade. Mas aí eu fico pensando assim, mas não é qualquer propriedade que você pode colocar 200 galinhas, 500 galinhas, porque, por exemplo, aqui, a gente está falando na capital de Porto Alegre, eu não posso ter um terreno e criar, por exemplo, 100, 200 galinhas. Não pode. Não, porque a legislação onde eu estou não permite. A outra questão, tá, mas tudo bem, mas vou mais para o interior. Mas também não é qualquer interior também que você pode criar isso. Outra questão, poxa, vou criar 500 aves, mas eu vou ter suporte para poder manusear os ovos que essas aves vão dar? Eu já vi até influenciador dando, por exemplo, tá, a dica de produção e confecção de ração, de nutrição. E não pode, porque, tipo assim, a nutrição que você usa para sua ave é diferente da minha. Que pode ser ali em Eldorado, que você, né, reside, e a outra pode ser, por exemplo, em São Sebastião do Caí. A nutrição vai ser diferente. Porque as aves, raça diferente, linhagem diferente, ambiente diferente, talvez a alimentação, aonde ela está fora, ela vai ter um tipo de nutrição que não vai ter na minha. Então, é isso que eu vejo que a internet atrapalha, sabe? E ter profissionais de fato que conheçam e possam estar aqui na minha frente conversando sobre isso é maravilhoso. Por isso que essa troca de ideias aqui é legal. E a partir de quantas aves você recomenda que o profissional, vamos falar assim, eu chamo profissional, né? O avicultor, ele precisa para ter o responsável técnico, o veterinário. A partir de quantas aves? À medida que ele produz comercialmente, ele é obrigado a ter, em vez de número de aves, é obrigado a ter um responsável técnico. Até com 100, 50 galinhas, ele tem que ter, desde que ele põe os ovos à venda, tem uma produção comercial, é obrigado a ter um responsável técnico. Entendi. Agora, por exemplo, é interessante isso porque tem uma pergunta que também vem junto com essa que tu colocaste, um cara que nunca, um produtor que quer começar, uma pessoa que quer começar a produção, nunca produziu, qual é o número de aves que ele deveria começar, ou pode começar, né? Então, e aí entra nesse dilema, né? Com um número pequeno de aves, tu não vai ganhar dinheiro. E o produtor vai desanimar, em geral. E aí, essa porcaria não dá dinheiro, porque eu trabalhei um ciclo todo, trabalhei quase 2 anos, não ganhei quase nada. Sim, com esse número de galinhas, tu não vai ganhar nunca dinheiro. Aí é que eu falo, doutor, é isso que eu tento colocar para eles. Olha, você tem um número pouquinho de galinha, você só vai dar prejuízo. Ou você empata, ou você vai ter prejuízo. Porque a mão de obra fica superestimada, supervalorizada, porque uma pessoa cuida de 50, de 100, de 200, de 500 galinhas, até de 1.000. Uma única pessoa. Então, quer dizer, à medida que tu vai aumentando, vai adequando, tu vai utilizando melhor os teus recursos. É que o pessoal confunde faturamento com lucro, doutor. Faturamento com lucro. Então, mas ao mesmo tempo, não dá para te começar com 5, 10 mil aves, é a primeira vez que vai quebrar. Então, claro, ele tem que fazer ele tem que escalonar, né? Ele tem que começar no mínimo com 500 galinhas, a produção orgânica, isso que eu recomendo, 300, até de 300, 400, sabendo já que no primeiro lote ele vai mais ou menos empatar. Isso que vai acontecer. Se ele for bem sucedido, vai ganhar um pouco de dinheiro, essa é a realidade.
Entendi. E à medida que ele vai conseguindo superar as dificuldades que vão aparecendo, vai tendo experiência, ele vai começando a aumentar gradativamente até que chegar no momento de dar para o terceiro lote que ele vai ter 1.000 galinhas, vamos dizer assim, que é o mínimo para a gente começar a pensar em viver da avicultura orgânica, por exemplo. Mínimo necessário para isso. E olhe lá, mas enfim. Eu digo, a recomendação que eu dou aqui, por exemplo, nós estamos estimulando a produção profissional. E você pode ser um profissional produzindo ovos orgânicos, você pode ser um profissional produzindo galinha caipira, você pode ser um profissional com ovos industrial, você pode ser até um profissional produzindo galinhas de raça de ornamentais, mas você precisa se profissionalizar, levar a produção de ovos ou a avicultura como uma profissão séria. Tipo, trazer profissionais, realmente conhecer nutrição, otimizar a mão de obra dentro do aviário. Isso faz com que a pessoa ganhe dinheiro. Porque o ganhar dinheiro está no ajuste fino. Né? Tá naquela ração que você não desperdiçou, tá naquela vacina que... Tá no detalhe. E aí eu vejo muitas, às vezes, e eu sou crítico a esses influenciadores que dizem assim, ó, cria de qualquer forma, porque é isso que eles estão dizendo. Aí o que eu vejo? As pessoas vão lá, se motivam, criam, aí elas percebem que não é aquilo que o influenciador falou. Aí eles caem aqui, no Pod Aves. Aí quando eles caem aqui, eles veem, por exemplo, o Dr. Flávio falando, olha, não é bem assim, é produtivo, é rentável, é lucrativo, sim, mas você tem que seguir um padrão. Você tem que padrão não, você tem que seguir uma norma. Você tem que seguir uma como é que eu posso falar? Uma fórmula, digamos assim. Tem que ter, no mínimo, 1.000 aves, entendeu? Tem que ter um calendário vacinal, porque eu sempre falo assim, ó, é igual uma receita de bolo. Se você fizer um bolo sem receita, você não, se errar, não sabe onde errou, se acertar, não sabe repetir. É ou não é? Então, o avicultor ele tem que levar mais a avicultura para uma forma profissional. E para te fazer um bolo bem feito, antes tem que fazer vários bolos. É isso aí. Até chegar nesse... E vai se adaptando. Então, é isso, é começar menor, porque se tiver prejuízo, o prejuízo vai ser menor. Se não se adaptar, se cometer e tu fatalmente vai cometer erros. É verdade, é verdade. Doutor, eu gostaria de entrar em outros pontos aqui, mas o tempo, ele passa muito rápido. Eu queria só comentar algumas perguntas que eu faço aqui no Pod Aves, que eu faço para todos, que é hoje, qual é a dica que você dá hoje, com toda a sua experiência, que você gostaria de ter recebido quando você iniciou a produção? Uma dica que eu aprendi foi essa que eu falei aqui agora há pouco. A agricultura orgânica é um negócio de médio porte. Não tenta fazer a agricultura orgânica em pequeno porte nem em grande porte. Então, essa é uma dica. É fundamental. Isso é uma coisa que a ser perseguida. Eu quero ser um produtor orgânico, eu tenho que ser um produtor de médio porte. Antes de qualquer outra ilusão, de qualquer outra informação assim que possa desvirtuar essa questão. Ok. É possível produzir em grande escala? É possível, sim. Não é impossível. Mas... O que é grande escala? Nos moldes de produção industrial. Galpões com 20.000 aves. É possível. Mas, primeiro, eu acho que, de uma forma geral, desmerece os princípios de produção orgânica, esse sistema. Acaba perdendo qualidade os ovos. Do que eu estou falando aqui e estou, ao mesmo tempo, contradizendo as grandes empresas que estão trabalhando entrando nessa área agora. Mas eu vejo assim. Mas a gente pode dizer para ir para o caipira, né? Também, Que também é uma opção, né? Também é uma opção. E também, como eles fizeram, tem que começar a mudar os princípios da produção orgânica para adaptar. Não é esse o caminho, né, que eu vejo. Para adaptar para a produção semi-industrial orgânica, vamos dizer assim. Não é esse, tem que ser o contrário, né? É possível. E tem outra questão que eu não falei, que eu gostaria de falar. Por favor, o tempo é seu. A produção, como é feito em alguns países, Estados Unidos e Europa, principalmente, né? Mas a produção em unidades móveis a campo. Tem que ter uma regulamentação disso, a vigilância sanitária tem que admitir esse tipo de produção, e isso traz muitos benefícios aqui porque aí
tu interage com outros sistemas de produção, com bovinos de corte, com bovinos de leite, com adubação a campo, a custo baixo. Tu tem um terceiro ganho, que é a adubação. Eu tenho um produtor nos Estados Unidos que ele diz que em gaiolas móveis que ele cria, que o sistema se paga só pela adubação do campo, na ponta do lápis. Sim. O que ele gastaria com adubação, se ele matasse todas as aves aqui e não tivesse ganho nenhum, ele teria mais resultado criando aves em sistema móveis a campo. Então, isso tem que ser mais trabalhado no Brasil. Bom, mas enfim, outra dica que eu dou é essa, de estudar e trabalhar com assistência técnica, trabalhar com pessoas que estão na área, que trabalham com isso, né? Tem uma noção errada de que cria exatamente isso que tu fala, assim, criar orgânico significa sair da responsabilidade da profissionalização, como se fosse um negócio assim mais de brincadeira ou menos especializado. Não é menos especializado, ele é diferente, é uma especialização diferente. Sair da alta tecnologia, de alta especialização das grandes convencionais, não significa que tu não vai ter que cumprir, como tu mesmo falou, uma série de outros quesitos para produzir bem e com qualidade. E envolve conhecimento, envolve tecnologia também, só que é diferente. Entendi. E uma última pergunta nós estamos aprendendo todos os dias, né? O ser humano, ele aprende todos os dias, às vezes com uma criança, às vezes com a esposa, com um filho, com todo mundo. O que você aprendeu com as aves? O que as aves ensinaram para você? Pois é, boa pergunta. Pois é, o aprendizado que eu tive foi que acho que é isso, a questão da possibilidade de uma vida mais saudável. O manejo, e claro que eu estou falando especificamente da produção orgânica, né? Mas, não da forma, aves em forma de... O que as galinhas ensinaram? Eu acho que é isso, tem uma coisa, né, que é categorizada como alma-grupo dos animais. Quer dizer, cada espécie ela tem como se fosse uma alma que funciona para todos. Como quem acredita tem uma alma, as almas são acreditadas nos animais um pouco diferente. É uma alma do grupo. Eles funcionam de acordo com aquela... E perceber isso, como funcionam as galinhas, como elas funcionam, e qual é a alma, grupo que elas têm, que pertence ao bando todo, é muito interessante. Isso traz conceitos importantes para a tua vida. Essa questão do bem-estar, da calma para produzir, da necessidade de ter uma vida saudável para produzir melhor. E de isso ser assim, preservado, assim, uma questão fundamental em relação à produção, traz ensinamentos importantes para a gente, para administrar a vida da gente, para administrar como a gente precisa funcionar também. E a gente também tem isso. Entendi. Doutor, assim, nossa, eu tinha uma expectativa para essa conversa e foi muito melhor que a expectativa que eu tive. Assim, muito obrigado. Da mesma forma também, mas super bom. O que você achou do podcast? Tem segredo? Algum segredo? Ficou um pouco nervoso? Alguma coisa? Eu achei muito, eu gostei muito, achei muito tranquilo. Na verdade, tem muita ânsia de falar algumas coisas que não é possível falar em outros contextos. Não é possível. Aqui tive essa oportunidade. E eu quero que você volte mais vezes aqui e a gente entrar em outros assuntos também, e polêmicos, não polêmicos, mas aqui é opinião. Aqui a gente pode falar o que quiser, o que nós nos sentirmos à vontade, dar a nossa opinião. E se tiver alguém que não esteja de acordo, vem aqui e dê a sua opinião também. Isso é maravilhoso. Eu sou um grande defensor do pessoal de ovos orgânicos e ovos caipira.
Apesar que a única crítica que eu faço é que o pessoal tem que divulgar mais o seu trabalho e colocar valor, agregar valor ao seu trabalho, porque eu digo, não é fácil produzir. E isso eu vejo que falta nas granjas, sabe? Falta essa vontade de divulgar mais, essa vontade de expor mais e muitas vezes cobrar mais pelo seu produto. Porque se é difícil cobrar, se é difícil produzir, tem que cobrar. Né? É verdade. Até essa questão aí do esclarecimento e do preço, por exemplo, hoje o preço dos produtos que estão na feira são praticamente o mesmo preço do caipira do supermercado, dos orgânicos. Praticamente, hoje, ainda mais que essa suba agora, ficou o mesmo preço, até mais baixo. E é importante isso que falou mesmo, é importante divulgar isso, e uma das prerrogativas da produção orgânica é a qualidade. A produção orgânica é a qualidade. O consumidor tem que saber por que ele está pagando mais, o que ele está comprando. Isso. Por que ele aquele dinheiro que ele paga mais comparado a um outro, o que está trazendo para ele? Isso. Então, realmente, falta muito isso, falta esse trabalho. Quando a gente participa da Comissão de Pecuária Orgânica, uma das funções da Comissão de Pecuária é essa divulgação para o grande público. E a gente tem tentado trazer isso que sou representante pelo Conselho de Medicina Veterinária lá, mas é importante trazer isso, trazer essas informações é bastante importante. Por isso, doutor, que nós aqui no Pod Aves, nós não trouxemos só o pessoal da avicultura, nós trazemos aqui também, trouxemos no passado, outros produtores, suinocultura, bovinocultura, trouxemos também aqui o pessoal do humor, o pessoal da comédia, para que o público deles possam consumir um pouco da nossa área e ver que não é tão fácil produzir, porque a avicultura ela é segmentada. Ela é um ramo, vamos falar, pequeno em comparação com outros, né? Então nós temos que ganhar voz. Nós temos que ter voz, né? Perante o mercado, perante vamos falar, o mundo. Então o Pod Aves, ele vem sendo aqui, por exemplo, eu falo... vamos falar bem visto, ou vamos falar, eu acho que o Pod Aves ele é querido, porque nós trouxemos tanto o pequeno quanto o grande produtor, né? Então não tem distinção, porque se é avicultor, é avicultor. Não importa se você faz produção de baixa escala, se você faz média escala, de grande escala, avicultor é avicultor. O avicultor tem que estar unido. Isso aí, eu parabenizo aí o Pod Aves aqui pela iniciativa, né? E também por essa abertura em relação às produções não alternativas e tem menor representatividade econômica aqui, como é no meu caso, né? Produção orgânica, mas de tratar democraticamente essas produções aqui. E é importante para nós aqui, importante para o segmento da sociedade, ela está carente disso. Totalmente. E eu digo que às vezes, ou muitas vezes, o pequeno avicultor, ele precisa até ganhar muito mais voz do que o grande, porque o grande ele tem acesso ao prefeito, ao governador, agora o pequeno não tem. Ele tem que ter aqui um portal que ele possa alguém falar o que muitas vezes ele sente e nós trazer essa informação, sentar com a pessoa aqui no outro lado, para nós isso é maravilhoso. Então, gostaria de agradecer, nosso muito obrigado. O tempo passou muito rápido, eu quero convidar você para voltar outras vezes, para debater outros assuntos. Se o pessoal quiser se sentir à vontade de lhe seguir em redes sociais, o pessoal pode? Pode, sim. Como é que o pessoal faz para encontrar você na rede social? A gente tem um Face, Fazendinha do Pastoreio, e também Instagram. É pasto.reio. Ok. E a gente está trabalhando aí com a Comissão de Pecuária Orgânica através do Conselho Regional de Medicina Veterinária. E também a gente dá algumas assistências aí, se o pessoal tiver interesse também. Certo. Doutor, muito obrigado. Agradecer aqui aos nossos apoiadores que fazem com que nós possamos produzir esse conteúdo. Agradecer a Fujikura, a Genética Fujikura, agradecer a Quilbra Equipamentos, a Frato Embalagem e agora também tem a Librote Embalagem. Certo, pessoal? Nosso muito obrigado. Pedir para você se inscrever
lá no YouTube, pedir para você também nos seguir no Instagram, certo? Valeu, muito obrigado. Tchau, tchau.